Vamos começar com um dado que é, assim, impressionante. Qual seria a segunda palavra mais conhecida no mundo todo, depois de OK? Muita gente não acerta essa de primeira. Pois é. A resposta é Coca-Cola. Aquele logo vermelho e branco é visto por bilhões de pessoas em mais de 200 países. É uma coisa onipresente. E é fascinante, né? Porque essa presença toda cria uma imagem de algo que foi, sei lá, milimetricamente planejado numa sala de reuniões. Mas a história real, que a gente vai explorar hoje, é bem diferente. Muito diferente. Não começa com um plano de negócios. Começa com dor, com desespero e com as feridas de uma guerra. Exato. A nossa missão aqui é justamente traçar essa jornada. Como é que um xarope criado por um farmacêutico viciado em morfina se tornou o maior símbolo cultural do século XX? É uma história que vai muito além de um refrigerante, né? É sobre acidentes felizes, timing e a construção de uma identidade. Perfeito. Então, para a gente entender essa gigante, temos que voltar para essa figura central quase trágica. Quem era John Pemberton? Então, John Pemberton não era um empresário. Ele era um veterano de guerra, um tenente-coronel. Lutou na Guerra Civil Americana. Certo. E em 1865, ele foi gravemente ferido. Para lidar com a dor crônica, que era algo muito comum, ele começou a usar morfina. E o resultado foi um vício severo que o acompanhou para o resto da vida. Quer dizer que a motivação dele não era criar um produto, uma bebida refrescante, nada disso. Era achar uma alternativa para o próprio vício. Exatamente. A busca era pessoal. Ele era farmacêutico, então usou o conhecimento que tinha para procurar uma saída. E a primeira versão da bebida dele se chamava Pemberton's French Wine Coca. French Wine Coca, o que tinha nisso? Era uma mistura de vinho, noz de cola, que tem cafeína, e extrato de folhas de coca. Uma bebida alcoólica. Potente. Mas ainda tinha álcool. Como é que isso virou o refrigerante que a gente conhece? Aí entra um obstáculo que virou uma oportunidade. Em 1886, a cidade de Atlanta implementou a Lei Seca. Ah, claro. De um dia para o outro, o principal ingrediente dele, o vinho, se tornou ilegal. Ele teve que correr para reformular tudo. E o que ele colocou no lugar do álcool? Foi uma adaptação. Ele trocou o vinho por um xarope de açúcar bem doce e adicionou uns óleos cítricos para balancear o sabor. E aí ele tinha um xarope concentrado, sem álcool. E é nesse ponto que acontece o famoso acidente feliz. É aqui que a mágica acontece. Em 8 de maio de 1886, ele levou esse xarope para uma farmácia local, a Jacob's Pharmacy. Ok. A ideia era vender o xarope para ser diluído em água normal, um copo d'água. Só que diz a lenda, um funcionário, por engano, misturou o xarope com água gaseificada, com mais refrescante, mais... Interessante. E assim, sem cerimônia nenhuma, nascia a primeira Coca-Cola, vendida a 5 centavos o copo. É uma origem incrível, mas o que choca é o destino dele, né? Ele não ficou rico com isso. Pelo contrário, é uma das maiores ironias do mundo dos negócios. No primeiro ano, as vendas eram minúsculas, coisa de 9 copos por dia. Nossa. Pemberton, ainda doente, lutando contra o vício, começou a vender partes da empresa para conseguir dinheiro. Ele morreu só 2 anos depois, em 1888, praticamente falido. Que triste. Ele se foi sem ter a menor noção do que tinha criado. Nenhuma. Ok, então Pemberton foi o inventor, mas não o construtor do império. Quem foram as pessoas que viram o potencial que ele não conseguiu enxergar? Foram basicamente 2 figuras. A primeira, o contador do próprio Pemberton, um homem chamado Frank Robinson. O contador, o que ele fez de tão importante? Robinson era um gênio do branding antes mesmo de o termo existir. Foi ele quem sugeriu o nome Coca-Cola. Ah, foi ele? Sim, ele achava que os 2 Cs ficariam ótimos na publicidade. E o mais incrível, foi ele quem desenhou o logotipo, com a própria caligrafia. O mesmo logo que a gente vê hoje. Praticamente o mesmo. Ele usou um estilo de escrita da época, a caligrafia Spencerian. É impressionante como sobreviveu ao tempo, né? Demais. Mas um bom nome e um bom logo não bastam. Faltava a visão de negócios. E aí entra a segunda figura, Asa Candler, um empresário de Atlanta com um faro extraordinário para oportunidades. Certo. Depois que o Pemberton morreu, a fórmula virou uma bagunça, com vários donos.
Candler, com paciência, foi comprando cada parte. Ele consolidou o controle total da empresa por cerca de $2.300. O que ele viu que mais ninguém via. Candler entendeu que não estava vendendo um remédio como Pemberton pensava. Ele estava vendendo um momento de prazer, uma experiência. E para vender uma experiência, as pessoas precisavam primeiro provar. Exatamente. Daí surgiu a ideia genial dos cupons de Vale um Copo Grátis. Uma das primeiras campanhas de amostragem em massa da história. Isso. A lógica era, se o produto é bom, a melhor propaganda é o próprio produto. Deixa as pessoas provarem e elas voltam para comprar. E funcionou. Em 1895, a Coca-Cola já era vendida em todos os estados americanos. Impressionante. Mas bom, a gente precisa falar daquela parte mais polêmica da fórmula original, a questão da cocaína. Sim, é um ponto delicado e importante. A fórmula original tinha sim traços de cocaína, que vinham do extrato da folha de coca. O que na época não era ilegal, né? Não era. Estava em vários tônicos e remédios. Mas, na virada do século, a percepção pública mudou e surgiu uma pressão social muito forte, muitas vezes com o viés racista, para remover a substância. E a empresa cedeu. Cedeu. Por volta de 1903, a cocaína ativa foi removida. Mas o mais curioso, que pouca gente sabe, é que a ligação com a folha de coca não acabou aí. É verdade, tem um processo que continua até hoje com a autorização do governo americano, né? Exato. É um fato surpreendente. A Coca-Cola ainda importa folhas de coca. Existe uma única empresa nos Estados Unidos licenciada para processar essas folhas. E como funciona? Eles extraem o alcaloide da cocaína para uso farmacêutico e o que sobra, as folhas já descocainizadas, eles vendem para a Coca-Cola, elas ainda fazem parte do sabor secreto. Uau, ok. Então, fórmula resolvida, marketing a todo vapor, mas aí vem outro problema. O sucesso atrai cópias. Um mar de cópias. Tinha Coca-Nola, Coquiola, dezenas de imitações. Processar todo mundo era impossível. A solução tinha que ser mais criativa. E foi no design da embalagem. A ideia de criar uma garrafa reconhecível até no escuro ou quebrada no chão é genial. Foi um dos melhores briefings de design da história. Em 1915, eles lançaram esse desafio. E a história por trás da garrafa vencedora é a maior ironia de todas. Conta pra gente. O designer Earl R. Dean foi pesquisar os ingredientes para se inspirar, né? Folha de coca, noz de cola. Certo, caminho lógico. Só que ele não achou uma imagem boa. Mas achou uma ilustração na enciclopédia que chamou a atenção dele. Era uma vagem de cacau. Peraí, cacau. O que cacau tem a ver com a Coca-Cola? Absolutamente nada. Ele se confundiu. Achou que a vagem de cacau era um dos ingredientes e desenhou a garrafa icônica inspirado na fruta errada. Isso é inacreditável. A garrafa mais famosa do mundo é baseada num engano. Num erro maravilhoso. A garrafa Contour resolveu o problema das imitações e virou um ícone. Com uma identidade tão forte, faltava conquistar o mundo. E o que impulsionou isso não foi publicidade, foi a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. O presidente da empresa na época, Robert Woodruff, tomou uma decisão que foi patriótica e comercialmente brilhante. Qual foi? Ele declarou que todo soldado de uniforme receberia uma garrafa de Coca-Cola por 5 centavos onde quer que ele estivesse. E o impacto disso? Foi gigantesco. A Coca-Cola virou um símbolo de casa, do estilo de vida americano. O general Eisenhower gostou tanto do efeito na moral das tropas que pediu para construírem fábricas de engarrafamento perto do fronte. Então, os soldados viraram os maiores embaixadores da marca. Sem dúvida, eles levaram a bebida para todos os cantos do planeta. E falando em ser um símbolo, a marca ficou tão poderosa que começou a moldar a cultura. O caso do Papai Noel é o melhor exemplo. Exato, mas é bom esclarecer. A Coca-Cola não inventou o Papai Noel. A figura já existia. Certo, ele era diferente, né? Sim, às vezes era magro, parecia um elfo, usava roupa verde. O que a Coca-Cola fez a partir de 1931 foi padronizar a imagem. Através das ilustrações de Natal. Isso.
O ilustrador Radon Sandblom criou aquela imagem que a gente tem na cabeça, o avô simpático, bochechudo, de roupa vermelha e branca. A empresa usou essa imagem massivamente por décadas e ela acabou se tornando a versão definitiva na cultura ocidental. Mas a história não é só de acertos. Em 1985, eles cometeram o que talvez seja o maior erro de marketing da história: a New Coke. Ah, New Coke. Foi uma reação ao crescimento da Pepsi e do desafio Pepsi, aqueles testes cegos. Em que a Pepsi ganhava, né? Na maioria das vezes, sim. A Coca-Cola entrou em pânico. Eles criaram uma fórmula nova, mais doce, que se saía melhor nos testes. E aí tomaram a decisão de aposentar a fórmula original. E a reação do público foi? Visceral. Não foi só uma questão de sabor. Foi um desastre completo. A empresa subestimou totalmente a conexão emocional que as pessoas tinham com o produto. Teve protesto, gente estocando a Coca antiga. O que isso nos diz sobre a lealdade a uma marca? Que ela vai muito além do produto. As pessoas não sentiram que perderam um refrigerante. Elas sentiram que uma parte da história delas, da infância, estava sendo roubada. A conexão não era com o paladar, era com o significado. E eles tiveram que voltar atrás muito rápido. Rapidíssimo. Foram 79 dias de caos. A pressão foi tanta que eles trouxeram a fórmula de volta como Coca-Cola Classic. E negaram que foi uma jogada de marketing. Negaram. Uma frase famosa da época foi: "Não somos tão inteligentes assim e nem tão estúpidos." Então, quando a gente junta tudo, que jornada? Começa com um veterano de guerra buscando uma cura por vício, passa por acidentes, erros geniais, uma guerra e um erro catastrófico que só provou o poder da marca. E a ironia final, para mim, é a mais forte. John Pemberton, que começou tudo, morreu achando que sua invenção era um fracasso. Vendeu tudo por trocados para sustentar o vício. E mal sabia ele. Mal sabia ele que o nome que o contador dele inventou se tornaria uma linguagem quase universal. E essa história toda me deixa com uma reflexão final. Se a mudança de uma receita de refrigerante em 1985 causou protestos nacionais, um sentimento de perda pessoal, o que isso realmente diz sobre a profundidade da nossa conexão com as marcas? Até que ponto os produtos que a gente consome deixam de ser só objetos e viram parte de quem nós somos, da nossa identidade cultural?